no Pode Psi de hoje, a gente tem um convidado que é assim, sabe quando você encontra suas tribos e que o universo vai trazendo as pessoas que fazem parte do seu rolê? Então, o Rodrigo foi me apresentado por um outro colega que também faz parte da tribo. E ele foi apresentado assim: Kelly, tem um cara que eu super quero que você conheça, o nosso amigo Thiago, né, Rodrigo? Exato. E ele disse: tem um cara que eu quero que você conheça, ele tem muito a ver com você, a sua vibe, não sei o quê. E não é que tinha mesmo? Rodrigo, seja muito bem-vindo. Ele foi surpreendido, ele veio aqui só pra um café, mas aí ele sentou aqui, entendeu? Porque eu sou assim, eu pego as pessoas e já boto ali pra um podcast. É isso. Rodrigo é psicólogo, Rodrigo Pereira. Ele é psicólogo também, ele é dessa tribo de psicólogos fora da casinha. Sim. Rodrigo, se apresente e conta um pouquinho de quem é esse Rodrigo, psicólogo fora da casinha, que a gente tem visto aí por aí, as pessoas meio com medo de se posicionar. Meu nome é Rodrigo Pereira, eu sou psicólogo, eu tenho uma estrada aí razoavelmente longa em desenvolvimento pessoal. A minha história começou dentro de um hospital psiquiátrico, Hospital Geral, na ala psiquiátrica. Um hospital já antigo aí, chamado Hospital Lauro Vanderlei. Lá em Natal. Lá em João Pessoa, foi onde eu fiz faculdade. Sim. Então, desde quando eu comecei a faculdade, praticamente quando eu comecei a trabalhar na ala psiquiátrica do Hospital Geral. Então, eu fui criado dentro de hospital psiquiátrico, dentro da ala psiquiátrica, e aí dentro da psiquiatria foi que abriu esse campo do desenvolvimento pessoal. Aí eu pensei, por que não, né? Por que não levar para dentro da psiquiatria o desenvolvimento pessoal? Né? Por que não abrir essa coisa também para essas pessoas? Isso há quantos anos atrás? Isso começou em 90... Foi em 2000. Isso começou em 2000. Eu comecei... 23 anos. 20... Eu não sei, foi com 23? Não, foi com Não, 17. Você tinha 17, mas há 23 anos atrás. Isso, há 23 anos atrás, exatamente. Há 23 anos atrás. Eu tô perguntando isso porque, assim, a gente tem momentos, né, da psiquiatria. Sim. Momentos em que a psiquiatria tinha um formato e um modelo. Exato. E que isso foi se transformando e foi sendo revisitado. Isso, por isso que eu tô te perguntando. Então, você pegou aquele modelo de psiquiatria Isso, e eu participei antigo. da luta antimanicomial, né? Eu participei da luta antimanicomial que começou em 2001. Isso. Né? Eu estava lá nas manifestações também da luta antimanicomial, participei de tudo isso. Não é que eu sou contra as medicações, não é isso. As medicações são super necessárias para quem, para quem precisa. Existe um desequilíbrio realmente fisioquímico. Mas, enfim, o meu caminho ele sempre foi para isso, para levar o desenvolvimento pessoal para as pessoas, não só para deixar as pessoas ali contidas, que é o que basicamente o modelo tradicional faz. Na verdade, não só contidas, né? Mas fora da vista da sociedade. Exato. Tipo, vamos colocar em um lugar onde ninguém veja, porque se eu não vejo, não existe. Exatamente. E aí o pensamento, o meu sentimento, de acordo também com o meu processo, que eu sempre fiz processo terapêutico desde os 14 anos, porque eu sempre fui muito normal, né? E o meu processo foi, vamos para fora, porque a gente vindo aqui para fora, a gente consegue se normalizar, né? Porque quanto mais dentro, pior a gente fica, né? Quanto mais encapsulado, pior a gente fica. A gente fica preso dentro dessa mente adoecida que todos nós temos. Quando a gente vem aqui para fora, a gente consegue dizer, epa, peraí, não é tão ruim assim, né? A realidade é mais amorosa do que os nossos pensamentos, né? Então, é isso. Então, meu caminho é isso, meu caminho foi assim, é assim. Eu pedi demissão de hospital psiquiátrico em 2014, então abandonei a psiquiatria completamente em 2014 e de lá para cá eu venho me dedicando exclusivamente a consultório com desenvolvimento pessoal. E o que fez você olhar para o hospital e dizer assim, aqui nessa realidade eu não consigo entregar o que eu me propus a entregar? Como é que foi essa ruptura? Assim, tipo, vou sair e vou para o consultório apenas? Porque não cabia mais. Tinha duas coisas específicas que me fizeram sair, né? A primeira foi a quantidade de frustração. 98% de frustração para 2% de sucesso, né? A psiquiatria é assim. Porque a psiquiatria é subdividida em dois transtornos principais. Dependências químicas em termos gerais, né? E transtornos mentais graves, né? Sim. Então, dependência química por si só é muito difícil alguém tomar uma decisão forte. E as dependências e os transtornos mentais também são assim. Então, muita frustração para pouco resultado. Certo. Né? Foi aí quando eu escolhi vir para o caminho do desenvolvimento pessoal para pessoas que queriam realmente fazer uma transformação na vida. Então, aí é muito diferente.
Porque quando você pega uma pessoa disposta, disponível, com bastante humildade para aceitar o processo, porque para aceitar um processo desse precisa de muita humildade, né? Quando aceita, aí a gente vê milagres acontecendo, né? E aí eu sou um apaixonado por milagres, porque eu mesmo sou um deles, né? Conta essa história. Isso aí nem minha mãe sabe. Ai, ok. Não vamos mexer nas feridas. Deixa lá. Na verdade, que é um processo de transformação. O desenvolvimento pessoal me salvou, né? Desde os 7 anos que eu nunca vivi bem. Aos 14 anos foi uma ruptura, foi quando eu tinha um pouco mais de consciência, que eu fiz uma ruptura com o entendimento sobre a vida. Aí eu me separei um pouco dessa vida cotidiana para uma vida interna. Aí eu descobri que existia uma vida interna, né? Foi quando eu comecei um processo terapêutico, que minha família achou que eu não estava bem. Eu não estava mesmo. Mas foi através desse processo interno que eu comecei a entender que existia uma vida à parte aqui, que eu podia fazer o que eu quisesse aqui dentro. Foi quando eu descobri essa vida interna. Então, essa vida interna me salvou. Vir pra cá me salvou, né? Vir pra essa parte de dentro. E depois que eu vi, descobri e fiz essa caminhada inteira, aí eu me apaixonei pelo processo de desenvolvimento, né? Eu fiz psicologia porque fiz. Era um caminho natural também, natural. né? Foi muito natural. Era natural porque no sentido de você ter vivenciado isso e concretizar, natural, né? Tipo assim, eu vou agora trazer para o técnico científico aquilo que eu vivenciei internamente. Foi muito natural. Foi muito natural. Foi como se fosse assim, é isso, não tem outro caminho, né? Interessante. E essa é a minha história. E aí, quando você veio para o consultório, como é que foi, né? Você sai de uma instituição com todos os arranjos, né, que todas as instituições têm, e que a gente sabe que um hospital psiquiátrico tem suas particularidades, tem os seus modelos de operação que não... Só quem vive. Só quem vive a realidade de um hospital psiquiátrico alcança o que é. Eu, por exemplo, eu só vivi em termos de estágio, eu não tinha emocional nenhum. Eu ia falar estômago, mas assim, é porque o meu estômago sente muito o meu emocional, ele representa muito o meu emocional. E eu não tinha... Eu chegava para fazer o estágio, eu dentro do ônibus, eu olhava para minha professora e falava, pelo amor de Deus, pelo amor, deixa eu ficar aqui. Ela, Kelly, não há essa opção. Então, né, quando a gente fazia essa matéria na psicopatologia, e eu lembro que era um sofrimento para eu entrar ali. Era um sofrimento para eu descer do ônibus e ir fazer o meu estágio. Porque o sofrimento das pessoas que estavam ali me mobilizava de uma maneira surreal. E aí você sai dessa realidade, que é uma realidade de contenção, de coerção, de muita dor, de muito sofrimento, tanto de quem está lá dentro, quanto de quem é obrigado a colocar o familiar ali. Então, de todos os lados, é muita dor, é muito sofrimento. Para o consultório, como é que foi essa virada de chave, Rodrigo? Cara, assim, veja só, a psiquiatria para mim nunca foi sofrimento. Você vê como cada um vivencia de uma forma completamente diferente. Dentro da né? psiquiatria eu me sentia em casa, né? Eu chegava lá cantando, brincando, me divertindo, contando piada, né? O processo terapêutico em si muitas vezes era muito engraçado, a gente fazia brincadeiras de todos os tipos. Eu me sentia em casa mesmo, né? De verdade. Era uma identificação total e completa, né? Mas ao mesmo tempo por eu me sentir muito confortável naquele lugar, então internamente eu estava muito confortável, então acabava a coisa fluindo de uma maneira assim fabulosa, né? E eu me sentia muito em casa. Agora, como é que foi essa mudança para o consultório? Eu precisei aprender a me desvincular da adrenalina, porque o hospital psiquiátrico é igual pronto-socorro, né? É igual pronto-socorro. Então eu precisei aprender a acalmar, né? A pacificar. Eu precisei aprender a me acostumar com a pacificação, porque eu estava sempre em alerta, né? Porque era 24 horas de tensão, esperar alguma coisa acontecer, alguém fazer uma crise, alguém tentar fugir, alguém tentar se matar. Então era muita adrenalina. E eu precisei de basicamente 1 ano e meio para me acostumar ao consultório, ao silêncio do consultório. Eu já medito há muito tempo, mas me acostumar àquele silêncio ali, eu precisei de um tempo, né?
E a maior virada de chave, quando eu percebi que esse silêncio realmente já estava na hora, já tinha passado do tempo de eu poder assumir aquele silêncio do consultório. Ali é que me fazia bem. E aí o consultório hoje é a minha segunda casa. É onde eu vou, fico quieto, descanso também. Ali também é um reduto. E para as pessoas que vão também lá. Tanto que eu deixo tudo muito bem cuidado, arrumadinho, confortável. Muito para si também. Aquela coisa de todos os sentidos, né? Serem estimulados. Isso. Tá vendo, Lady? Não sou só eu. Tenho problemas. Não sou só eu que tenho problemas com o negócio da organização. Não. Eu sou daqueles que saem na hora da sessão e vou pegar aquele papel que tá no chão. Eu vou botar no com licença. Só um minuto. Tá me desorganizando esse negócio fora do lugar? Eu não consigo pensar desse jeito, né? Muito bom. A gente brinca com isso. A primeira vez que eu me dei conta, né, dessa coisa do sentido sair. E a professora deu exatamente esse exemplo. Quando você tá com vontade de fazer xixi. Cara, seu cérebro passa a existir só na bexiga. Exato. Fim. É nessa coisa de levar o sentido para um lugar específico. A coisa da desorganização, eu fico nesse lugar também. Tipo, eu só fico vendo aquilo que tá fora do lugar. Então, vamos arrumar ali primeiro. Sim, Acho que eu vou fazer um tratamento contigo, Rodrigo, em breve. Sim. Rodrigo, e no consultório? Sim. Hoje, qual é, assim, a tua pegada no consultório? Nesse lugar da psicologia mais comum, mais acessível, mais fácil, porque como a gente falou no começo, nem todo mundo tem acesso ou conhece a realidade do hospital psiquiátrico. Sim. Então, as pessoas, em geral, estão mais acostumadas ou mais familiarizadas com o espaço da psicologia dentro do consultório terapêutico. Verdade. Fala um pouquinho do seu trabalho dentro do consultório. O meu trabalho dentro do consultório é um trabalho muito simples. Ele é muito voltado para a realidade do dia a dia. Eu não fico revisitando o passado desse jeito, eu não fico... tem um termo muito interessante que vem de Fritz, né, Dr. Fritz, né, que é escarafunchando, né? Eu não fico escarafunchando o passado de ninguém, né? As pessoas dizem, eu vou voltar no passado. Eu falei, mulher, calma, homem, calma, eu não vou... Tu já saiu foi um trabalho danado pra sair de lá, criatura. Precisa, a gente já conseguiu sair, vamos ficar por aqui. E tem uma frase de Jung que é muito massa, né? Jung diz assim, enquanto você não curar seu passado, você não precisa se preocupar. Cuide só do presente, porque o passado tá dentro dele. Né? Tá aqui, né? tá então, o tempo todo. Isso é fantástico, porque é isso, né? Então a gente cuida ali do dia a dia, coisa muito simples. O Peirce, ele fala muito disso, né? A Gestalt, ela trabalha no aqui e agora. Exato. Então todas as suas questões, elas vão ser manifestadas no aqui e agora. Exatamente. E foi isso que me pegou na Gestalt e me trouxe, né, para essa abordagem, foi o aqui e agora. Quando eu ouvi essa frase, opa, eu gosto. Aqui agora faz sentido. Lá nos primórdios eu não dou conta, não. Isso é eu não lindo, consigo cara. voltar lá. Não, isso é lindo, cara. Agora eu consigo ver como que aquilo lá se manifesta aqui. Aí você percebe o seguinte, quando você entende uma coisa no aqui e agora, aí quando você olha pra trás, você começa a costurar, né, as coisas. Você fala, agora eu entendi, meu irmão. E a coisa começa a fazer sentido. Exatamente. E aí o sentido diferente do sentido do Freud, né? Que Sim. é a awareness. Exato. A consciência sentida. Conscientização, exatamente. Quando você fala assim, nossa, mas é um sentido que você sente com todas as células do seu corpo. Exatamente. Você fala, nossa, como que eu nunca pensei isso? Como que eu nunca percebi isso? É muito sensacional. Cara, isso é fabuloso. Eu amo a Gestalt. Isso é lindo. Gestalt. É lindo demais, é lindo demais. Os psicanalistas e os comportamentais que lutem, porque assim, mas humanismo é vida. É só uma questão deles virem no consultório uma vez. Você sabe o que eu brinco? Eu tenho um sócio, né, no meu consultório lá da Asasum, e ele é bem comportamental, ele é bem objetivo, assim, tipo, trabalhar comportamento, ponto. Sim. E eu falo, cara, é tudo a mesma coisa com outro nome. Tu já parou, pegou as abordagens. Eu tenho um livro, né? A teoria da personalidade. Tu vai pegando os negócios e vai estudando. E é um livro assim, tipo, deve ter umas 1000 páginas aquele negócio. É assim. É tudo a mesma coisa com outro nome. Sim. Cara, pra que a gente fica nessa confusão? Então, ok, vamos separar as panelinhas, tá. Mas é tudo a mesma coisa com outro nome.
uma coisinha aqui, outra ali. Por exemplo, a única coisa que eu acho que diverge muito é a coisa da comportamental não conceber a ideia de mente. Sim. Né? Ela concebe a ideia de cérebro, mas não de mente. Sim. Que é meio Que é a coisa do treinável que eles falam. Isto, né? Então tem um cérebro operando, tem uma máquina operando, eu consigo ir lá, medir, Sim. parametrizar e tá tudo certo. Então. Mas bom, enfim, essa briga não é nossa. Não a é gente muita já briga aceitou com que é tudo a mesma coisa Tá com tudo outro certo. nome. Sim. E a gente é amigo dos coleguinhas. Exato. Mas eu todo tenho mundo. uma relação com a psicanálise de amor e ódio. Sim. Não sei, né? Enfim, quem ama, ama, mas eu tenho uma relação de amor e ódio. Porque filosoficamente eu sou apaixonada pela psicanálise, pela teoria da psicanálise. Sim. Enquanto referencial teórico, enquanto referencial filosófico, enquanto fonte para você ir lá, beber, entender algumas coisas, mas eu não acho ela aplicável. Sim. No meu ponto de vista, da minha Sim. personalidade, eu não consigo aplicar psicanálise. Sim. E às vezes, né, choca um pouco, porque assim, cara, como que você acredita nessa teoria, fala dessa teoria, mas você não aplica essa teoria no consultório? Sim. Fala, cara, ela só funciona aqui dentro da minha cabeça. Agora, na prática, eu sou gestalt terapeuta até É isso. a última raiz do meu cabelo. Dentro de mim eu tenho uma coisa assim. A minha formação todinha dentro da faculdade foi com uma professora, uma doutora lacaniana, da psicanálise lacaniana. Então, o meu atendimento em psiquiatria todinho no tempo da faculdade, de 6 anos, foi dentro da psicanálise lacaniana. Então, eu tenho uma piada interna que é só minha, que diz o seguinte: o meu jogo de Lego tinha um tamanho diferente do jogo de Lego deles. Porque eu passei 6 anos e não entendia nada. Até hoje eu não entendo nada. 6 anos estudando Jacques Lacan e não entendi nada até hoje. É verdade. Eu apresentava seminário, eu apresentava trabalho, mas não entendia, não. Você só repetia, eu né? só Replicava. Não, e todo mundo achava ali, eu achava tão lindo as pessoas ali. Eu não sei se elas estavam fingindo ou se elas estavam realmente Porque no final das contas, quem é que entendeu Lacan? Difícil, viu? Difícil. E aí, quando eu fui fazer o doutorado na Argentina, lá você só tinha 2 possibilidades, ou psicologia social ou psicanálise, porque a psicanálise na Argentina é muito forte. Assim, um psicanalista e um médico têm o mesmo peso, diferente do Brasil, que, né, tipo, psicólogos, médicos. Lá não. Tanto que eu fiz essa pergunta, a gente falando sobre diagnóstico e tal, e eu fiz essa pergunta infame. Aí eu perguntei assim para um professor psicanalista lacaniano. Eu falei, tá, mas quando a gente vai laudar, né, dar um laudo, o laudo do psicólogo ele tem a mesma validade, o mesmo peso? Ele me olhou com aquela cara e, tipo, por que não teria? Uhum. Eu falei, porque no Brasil não tem. Exato. O laudo de um médico tem um peso, o laudo de um psicólogo tem um peso. Ele, como assim? Eu, tipo, Sim. que maluquice, né? E aí eu brinco muito com essa história, porque assim, eu estava ouvindo Lacan em espanhol, sendo que eu não falo espanhol. Sim. Então eu tinha que, primeiro, codificar o que ele estava falando e alcançar aquilo. Eu falava assim, véi, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Eu te respeito porque você foi muito pior do que eu. E aí eu olhava pra aquele cara falando aqueles negócios na fora-oclusão com o nome do pai, eu... E o Nobo Romeu? Senhor, o que este ser está falando? Uhum. Porque já não bastasse, eu ainda tenho que ouvir isso em espanhol. Onde que eu assino pra sair disso aqui? Cara, é forte, é forte. E o que eu mais sou apaixonado pela Gestalt, cara, é a simplicidade da coisa. Sabe, a simplicidade da coisa. Essa coisa de você... Cara, você olha de fora, a coisa mais simples do mundo, né? Você olha de fora. Aí quem nunca fez terapia, eu falo assim, peraí, pausa tudo e vem aqui, né? Muitas vezes eu peço pra pessoa levantar da cadeira e vem aqui, longe. Imagina como se seu corpo tivesse ficado lá. E você só apenas assiste o que é que tu estás fazendo, né? Cara, a coisa mais simples do mundo. E a pessoa diz assim, caramba, eu nunca tinha pensado por esse Você já ângulo. sentou eles no seu lugar, no lugar do terapeuta, agora se olha deste lugar. É fabuloso. Eu sento minha sala lá na Asa Sul, ela não é tão grande. E aí eu sento no chão, Sim. do lado dele, Sim. e falo, te olha ali, te enxerga Muitas ali. vezes é isso mesmo. É exatamente isso. É isso que olha lá o que eu tô vendo. É isso mesmo. E agora fala com você deste lugar. Exatamente.
Fala com aquela pessoa desse lugar, do lugar de quem sabe. Porque você é que sabe, não sou eu. Sim. Você já sabe, você já trouxe. Agora você vai levantar daí, vai sentar aqui e vai dizer o que você já sabe. Sim, sim. Diz pra ele o que você já sabe. Cara, e é eles ficam... É fabuloso. Fala? Você tá falando pra mim, agora fala pra você. Sim. Cara, é fabuloso. Incrível. Você tem a sua, né, o seu ponto-chave, assim, da Gestalt que você ama. O meu ponto é eu poder ser eu mesma. Eu poder ser um ser humano dentro do consultório. Totalmente. E às vezes o paciente chega com aquela expectativa de que é um ser místico, mágico, que não tem vida, que não sai, que não bebe, que não um monte de coisa. E eu sou humana, normal, falo da minha vida, conto meus perrengues. Tipo, e tem uma parte, né, no livro lá do Pierce, que foi um dos primeiros livros que ele lançou, né, da Gestalt. E aí ele fala assim, um ser humano diante de outro humano. E eu me aproprio disso, e muitas vezes, quando os pacientes vêm de outras abordagens, eles olham e falam assim, mas você tá me contando de você? É isso mesmo? Eu digo, é. Sim. Porque eu entro aqui enquanto humano, eu trago a técnica, você traz a história. Nós não temos tamanhos diferentes aqui, nós temos o mesmo potencial. Eu com a técnica, você com a história, mas eu não deixei de ser humano na hora que eu entrei aqui dentro. Exatamente. E eu sou apaixonada por isso dentro da Gestalt. Isso é lindo demais. Agora, a psicologia, ela tem esse lugar, né, do consultório, do que a gente propicia para o paciente, mas ela tem um outro lugar. Sim. Para nós mesmos, enquanto terapeutas, e era muito sobre isso que eu queria conversar com você, Rodrigo. Sim. É esse lugar do psicólogo que empreende, esse lugar do psicólogo que é uma empresa, que é um negócio, que eu já sei, né, que você vai lançar alguns cursos. Sim. Eu queria que você falasse um pouco do para além do consultório que você vem construindo, que é o motivo desse canal, desse podcast existir. É esse psicólogo que transcende esse lugar fechadinho de conforto nosso, porque é muito confortável estar no consultório, que transcende esse lugar e que propõe coisas para além do consultório. Eu queria que você contasse um pouco desses seus projetos. Perfeitamente. Se eu não me esquecer, que minha cabeça é assim, eu vou falar de duas coisas, né? A primeira coisa é assim, o que eu vejo? Eu vejo que qualquer terapeuta, qualquer psicólogo não deveria morrer sem escrever um livro, pelo menos. Ai, obrigada. Eu não sou a única. Sabe, nenhum psicólogo deveria morrer sem escrever um livro primeiro. Porque é impossível que o conhecimento dele não sirva para pelo menos 1 milhão de pessoas. Porque o conhecimento que ele tem não é o mesmo que eu tenho, não é o mesmo que você tem. Então, se pelo menos tivesse a coragem de escrever um livro, cara. Um diabo de um livro, cara. 50 páginas. Um diabo de um livro de 50 páginas. Não é possível que você não consiga escrever, cara. Não é possível, né? E se você não sabe fazer alguma coisa para você se concentrar, venha cá, fale com a gente que a gente sabe ensinar a fazer isso. Kelly sabe, eu sei. Escrever um diabo de um livro. Adoro. Né? Pelo menos isso, né? Primeira coisa é essa, né? Escrever um raio de um livro. Não deveria morrer sem isso. A segunda coisa é, o psicólogo deveria, né, todo psicólogo deveria se arriscar a fazer grupo. Né? Tanto grupo com psicólogos, quanto grupos com recém-formados, né? Quanto grupos com estudantes de psicologia. Né? Por que esses grupos? Por quê? Porque são pessoas que precisam da gente, que já estamos aqui, fora, já conhecemos a realidade, e nós é que podemos mudar. Se a gente quer mudar esse campo terapêutico, cara, nós que somos mais velhos nessa estrada, a gente deveria estar ensinando esse povo, cara. Né? Então, não deveria morrer sem fazer um livro, pelo menos um raio de um livro. Não deveria morrer sem fazer um grupo terapêutico, sabe? E não deveria investir pelo menos em um curso para as pessoas que não sabem de nada, para poder colocar as pessoas dentro dessa realidade que se chama vida, que é infinitamente mais amorosa do que o que se passa dentro da cabeça da gente. Né? Então eu vejo que são essas 3 coisas que o psicólogo deveria fazer, e eu faço isso. Eu estou em uma mudança que eu tenho alguns livros. Né? Não, alguns não, para de modéstia. Fala dos livros. Eu tenho 9 livros, eu estou terminando o 9º agora. Eu escrevi 6 durante a pandemia. Né? Eu tive um evento que eu ia morrendo em 2020. Eu tive uma sepsemia com choque anafilático,
que depois disso eu falei, caraca, se eu morrer agora, meus filhos não vão ter nada para se lembrar de mim, né? Não ser fotos. Então foi quando eu decidi começar a escrever mesmo, ia colocar para fora tudo. Eu tinha meus escritos dos retiros que eu fazia antigos. Então eu comecei a escrever. E aí saíram 6 livros no ano de 2021. Né? Aí depois disso eu comecei a escrever mais e depois agora eu tô com 9 livros, tô terminando o 9º agora. Que é o que você me mandou. O que eu te mandei foi o primeiro. Foi o primeiro. Que eu vou lançar, tá para lançar por esses dias. E aí fiz esses livros, já fiz grupos. Eu estou com um pequeno projeto da gente reunir terapeutas fora da caixa. Que aí eu vou te convidar para isso também, você já está convidada. Tá vendo, gente? Na verdade, ele dá ao vivo que é pra gente não poder fugir da raia, na entendeu? verdade, a gente vai fazer assim. Vamos fazer o lançamento desse programa aqui? Eita! Tá vendo? Tá vendo, Lady? Tudo que vai, volta. Ele achou que era um café, subiu pro podcast, ele já tá devolvendo a mesma moeda. Aqui ninguém brinca. Isso. Ótimo. Então eu vou fazer esse convite para você agora. Vamos lá. Aproveita que você tá aí e você já participa. Se você for terapeuta fora da caixa, psicólogo fora da caixa, então vamos lançar aqui junto com você a Confraria dos Terapeutas Fora da Caixa. Opa, fechou. Pronto. Então já registra aí, já coloca esse nome. Confraria, né? Confraria dos Terapeutas Fora da Caixa. Por que eu pensei nisso? Porque eu vejo que a gente precisa estar junto. Eu vejo que os psicólogos e os terapeutas precisam estar juntos. Para quê? Para 2 coisas específicas. Que se a gente estiver junto, a gente se fortalece. A gente consegue fortalecer o outro, dar ideias, e resolver questões. É muito sofrido ser fora da caixa. Porque a gente fala assim, porque o CRP não te apoia, o CFP não te apoia. Teus colegas que estão dentro da caixa te julgam e a gente tem sim medo do julgamento. Sim. A gente tem medo de perder o CRP que a gente fez isso aqui para poder conquistar. Sim. E eu, durante muito tempo, Rodrigo, Sim. eu fiquei à sombra, eu né, tinha minhas ideias ali, eu falava, não vou falar nisso. E o PodPsi, um dos jargões do PodPsi é aqui pode tudo. Sim. Né, porque quando eu vim para esse lugar exposto da internet, onde você pode falar o que quer, mas também pode ouvir o que não quer, você tá num lugar de desconforto. Perfeitamente. E as pessoas olhavam pra mim e as minhas melhores amigas, mas o que você ganha com isso? Sim. Por que você tá fazendo isso? E eu me perguntava, gente, por que diabos que eu tô fazendo isso mesmo? Porque nem eu sabia responder. Uhum. E quando você vem e me fala isso, e tanta gente legal, a gente já tá no 55º, quarto, acho que a gente já tem 54 episódios do PodPsi. Então eu falo, cara, o ano são 52 semanas. Então a gente já passou de um ano de episódios. E todas as pessoas que vieram aqui, que foram convidadas, disseram, cara, que massa. Sim. Obrigada por fazer isso. E eu fiz assim, tipo, muito sem acreditar, tá? Sim. Eu tô acreditando agora, depois de um ano, eu tô, faz sentido. Porque a gente foi ensinado a ter medo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Eu já falei que essa mesa tem que ser menor, porque eu sou do toque. Não, ela tem que ser maior. Redonda. Redonda, pra caber aqui pelo menos 20 pessoas. Porque vamos fazer o primeiro encontro da confraria aqui, Kelly. Arrasou. Primeiro encontro. Você falou da solitude. Onde é que as pessoas se inscrevem? Pelo amor de Deus, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um WhatsApp. Manda um direct no Instagram. Kelly, depois abre um grupo no WhatsApp. Ótimo. Bota aí confraria. Massa. Pra gente começar a fazer esse grupo e reunir. Porque sozinho a gente não consegue fazer, não. Mas a gente juntando nossas forças, a gente consegue. Eu coloco na minha rede, E juntar fora do ego. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a Kelly, não é sobre o Rodrigo. Não é. É sobre as pessoas que precisam da psicologia. E é sobre o lugar. O lugar de terapeuta que nós precisamos de nós mesmos. Exatamente. Pra gente se unir também a favor do outro. Eu não tô dizendo que a gente vai fazer uma coisa exclusivamente caritativa, não é isso não. Mas a gente pode ganhar dinheiro, mas também fazer uma caridade, tanto ao outro quanto a gente, cara. Né? A gente tem uma coisa que a gente não se ajuda, como se os nossos segredos, como se o que a gente aprende na faculdade ou aprende no qualquer curso, fosse uma coisa que só a gente soubesse.
Pelo amor de Deus, nada é criado novo, não. O que você está dizendo, alguma coisa já foi dita, alguém já disse lá 600 anos atrás. Então, para de ser miserável, vamos se juntar, sabe? E vamos distribuir. Né? Quando eu tive a ideia do livro, agora eu vivo falando desse livro, né? Porque eu tô apaixonada por ele de novo. A primeira ideia foi escrever sozinha. Sim. E a minha editora super apoiando. Aí quando eu cheguei porque aí meu pai faleceu, e aí esse primeiro livro contava muitas histórias que eu achava que meu pai tinha que estar vivo pra poder pelo menos me xingar, brigar comigo. E aí ele morreu, eu falei, Uda, eu não dou conta de escrever. Porque assim, tem um lugar aqui que eu ainda não dou conta de mexer, ele não estando aqui pra gente dialogar sobre isso. Sim. E tudo bem, eu respeitei esse movimento. E ela disse, Kelly, mas e o livro? Eu disse, calma, deixa ele lá. Passou um ano. E aí eu falei assim, Uda, vamos fazer esse livro com vários psicólogos? Ela juro, ela sempre foi aquela pessoa assim, não, psicólogo não. Psicólogo não, esse povo é meio esquisito. Ela era desse grupo e você sabe que esse grupo existe, né? Perfeitamente. Eu falei, não, a gente vai juntar 7 psicólogos. Ela, meu Deus do céu, você é louca? Sim. E aí eu falei, cara, não faz sentido. Eu falo para psicólogos, eu empodero psicólogos. Sim. Eu falo do empreendedorismo para psicólogos desde 2013. Sim. E aí eu vou escrever um livro sobre psicologia sozinha. Sim. E eu comecei a convidar as pessoas, Rodrigo. Você vê as coisas que não é pra mim. Não, eu ainda não tenho um doutorado. Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou me expor? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E aquilo começou a me incomodar. Sim. Que é essa confraria. Eu falava assim, cara, mas será que eu tô ficando doida? Será que eu vou ter que escrever sozinha? E minha editora insistindo. Cara, você tem que escrever sozinha. Tá vendo que o livro é teu, a ideia é tua. Eu falei, cara, mas não é esse lugar que eu quero. Eu quero junto. Sim. Eu quero que o cara tenha acesso a 7 terapeutas diferentes lá na casa dele, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, com temas diferentes do que eu estou acostumada a dizer. Porque eu vou dizer tudo do meu jeito, Kelly. E se ele tiver acesso a 7 terapeutas? Pensou? Sei lá, 50 conto, ele tem acesso a 7 terapeutas. Sim. E aí ela reunir esse povo. É difícil. Eu conheço muitos terapeutas fabulosos, conheço muitos psicólogos fabulosos. Mas eles não se juntam. Mas eles ficam assim, encalacrados, eles ficam ali presos, eles ficam aprisionados. Você sabe, quando eu decidi sair, escrever as coisas, fazer minhas coisas, uma coisa eu coloquei dentro de mim, que foi, eu vou seguir toda a ética. Toda a ética será seguida. Né? Toda a ética do Conselho de Psicologia será seguida, toda a ética humana será seguida. Então, eu estarei dentro da lei sobre tudo. Então, dentro disso, eu posso tudo. Então, partindo dessa premissa, né? Que você não vai fazer nada errado. Então, por que não? Dentro disso, a gente pode fazer tudo, cara. Né? Olha, eu já tive muitos questionamentos se eu estava dentro da ética do CRP, do Sim. CFP e tal. E muitas das vezes eu pensei assim, cara, o CFP vai bater na minha porta, vai me pedir minha carteirinha. E eu vou entregar. Sim. E vou dizer, agora eu sou coach. Porque o coach pode tudo. Pode tudo. E não é regulamentado, então tá E não tudo é certo. regulamentado, eu digo, ok, eu tiro o nome psicólogo, vou colocar terapeuta. Pronto. Sim. Sim. Vou tirar o nome psicólogo de tudo, vou botar terapeuta. O que você é? Coach. Sim. Mas você não é formado em psicologia? Eu sou, mas aí o CFP roubou minha carteira e não posso mais atuar. Agora eu sou coach de desenvolvimento. Sim. Vai dar na mesma. Sim. Então, é óbvio que nunca aconteceu, nunca infringi nenhuma regra, Sim. mas foi a forma como eu tive de enganar o meu cérebro e Sim. falar, vai, faz. Exato. Desapega. Exato. Desapega dessa carteirinha aí, que era o sonho da tua vida, mas a vida não é só isso. Exato. Foi o sonho da minha vida durante muito tempo. Exato. Mas aí, com o passar do tempo, eu descobri que não era só aquilo. Exato. E que eu podia muito mais. Exato. E se tivesse alguma regra, alguma questão, né, que eu não pudesse falar ou fazer enquanto psicóloga, e eu respeito, mas eu posso fazer como Kelly. Claro! Claro! Porque a questão é que você não é a psicóloga. Primeiro existiu a Kelly, velho. Depois veio a psicóloga, não é? Exatamente. E existe o acúmulo de funções que tá tudo certo. Né? Se fosse assim, o juiz não podia fazer outros trabalhos, não podia dar aula. Né? Não, porque ele é juiz, ele só é juiz. Então quer dizer que o juiz não pode ir para um clube também. Então quer dizer,
A gente tem acúmulo de função que tá tudo certo. Você tá aqui no podcast, você atende no consultório e tá tudo certo, né? É a mesma coisa de me proibir de escrever os livros. Mas ninguém sabe de nada dos livros, ninguém sabe quem é quem. Não é? Então tá tudo certo. E era muito esse medo que eu via, assim, quando eu chamava as pessoas para escrever os capítulos do livro, que eu as convidava, era, não, mas não é meu momento, não me sinto preparado para falar sobre isso. E eu falei, cara, mas você tá preparado para falar sobre qualquer coisa. Sim. É o teu ponto de vista. Eu não tô falando que ele é o único. Sim. Mas é o teu, respeita o teu ponto de vista. Sim. E você sabe qual foi o tema mais difícil e o mais fácil ao mesmo tempo de convidar uma pessoa? Espiritualidade. Sim. Que tem um tema só sobre espiritualidade. É lindo. E a terapeuta que eu convidei, ela, na hora, a gente conversando, a gente queria alguém que falasse, dominasse esse assunto, espiritualidade e tal, para escrever um capítulo do livro. E ela, mas o que precisa? Só escrever. O que você, enquanto psicóloga, não é a teoria, não tem uma teoria para isso, mas você, enquanto psicóloga, onde que a psicologia e a espiritualidade se juntam ou se separam, enfim, o seu jeito. Ela, quero. Foi a primeira a comprar a ideia, porque, né, eu não via um terapeuta que falasse sobre isso, que se debruçasse sobre esse tema, eu não os conhecia. E quando eu falei para essa amiga, ela, quero escrever sobre esse tema. Esse tema é meu. Fabuloso, fabuloso. Eu falei, gente, não é que essas pessoas existem e elas querem falar sobre isso. Que fantástico. Sim, só que tá todo mundo escondido. E aí escondido. meu coração acalmou. Sim. E tá escrevendo. E agora a gente já tem a confraria. A gente vai encontrar essas pessoas para escrever outros, né? A edição 1, 2, 3, 4 do Psicoeducação. Perfeitamente. Excelente. Rodrigo, aí você falou. Sim. Escrever um livro, fazer grupos e trabalhar com psicólogos e estudantes de psicologia. Isto. Você, nesses, além do grupo, né, de psicólogos, estudantes de psicologia, você também está se preparando para lançar cursos? Isso, eu vou lançar pelo menos um curso e pelo menos um treinamento. Legal. Eu tenho muitas outras funções, né? Eu tenho 2 filhos, eu sou casado, cuido do meu consultório que é próprio, cuido dos meus pais que são idosos, então eu não posso fazer muita coisa. Mas eu vou lançar pelo menos um curso e pelo menos um treinamento. O curso, ele é voltado para as pessoas que não tem nada a ver com terapeutas, não são psicólogos. Os cursos é para as pessoas conhecerem o que é desenvolvimento pessoal. Sim. E o treinamento é para terapeutas, é para psicólogos, é para, né, terapeutas em termos gerais. Sim. E esse treinamento é para quê? É para ensinar os terapeutas como é sobre presença, o que é estar presente na hora da sessão, o que é estar aqui, né? O que é abandonar tudo e estar aqui, fazendo foco naquilo, né? O que é viver essa experiência, né? Que eu sinto essa experiência como uma experiência... É o que é transpessoal, né? Atravessa, né? Essa coisa do simples humano, né? Não é só um café, né? É mais do que isso, né? Exatamente. Então, eu vou fazer isso, eu vou lançar esse curso e esse treinamento. E uma das coisas que as pessoas mais falam, mas eu vou lá só para conversar. Não é só uma conversa, nunca foi, nunca será. Nunca. É muito maior. Não só quem passa pelo processo terapêutico sabe que não é só uma conversa. Não é só isso, é muito maior do que isso. Né? A conversa de bar, ela tem um limite, né? Que você alcooliza. A conversa com um amigo você tem alcooliza, limite. Exatamente. Igual a conversa com um amigo, a mesma coisa, né? Sempre termina com um tapinho no ombro e diz assim, você vai ficar bem. Né? No processo terapêutico, não. Não, tem 2 movimentos. Tem o você vai ficar bem ou o cara que compete com você, que a dor dele é muito maior. Exatamente, é a competição da miséria, né? Isso. Quem é que tá mais lascado, né? é isso mesmo. Então tapinha nas costas, né? Mas no processo terapêutico não. No processo terapêutico respira, que uma hora isso passa. Calma. E eu tô com você eu costumo até passar. Eu costumo chamar isso de atravessamento, né? Eu falo muito para as pessoas isso. Você está atravessando, tenha calma. Respira. Você só precisa esperar isso passar. A vida funciona como ondas, né? Você passa pelo processo e tem a calmaria. Depois você passa de novo. E é assim que a gente evolui.
né? Você só precisa ter calma que isso vai passar, né? Mas em nenhum momento eu vou te confortar. Porque se você estiver confortável, você não vai fazer o próximo processo, porque você vai querer dormir. E quem está consciente não dorme. Quem está consciente está aqui. Não tem nada a ver com você ficar em alerta. Também não quero que você esteja em alerta. Eu quero que você esteja saudável. Você está aqui vivendo suas coisas, fazendo suas coisas. Que é o que você também quer ensinar para os terapeutas, que também é a Completamente. presença no processo de sofrimento. Completamente. Você está ali consciente que você está em sofrimento, mas você sabe que daqui a pouco isso passa. Então não precisa de desespero, não precisa usar nada, não precisa, sabe, se drogar, não precisa brigar com ninguém, não precisa explodir, não precisa ser agressivo, não precisa nada disso. Você só precisa dizer, ok, tô sentindo isso e deixa eu sentir até o final, eu vou até o fim com isso. E depois a gente começa outro processo. E esse processo, esse curso que você vai lançar para pessoas normais? Sim. Para nós, réis normais. Réis normais. Qual é o objetivo, Rodrigo? Assim, então, né? O do terapeuta é a presença dentro do processo. Isso. E para as pessoas, né? Para as pessoas que não são terapeutas, o objetivo maior desse curso é elas entenderem o que é o desenvolvimento pessoal e elas desenvolverem esse senso do terapeuta interior. É o principal, né? Porque eu sempre tive no consultório, no meu trabalho, a coisa do eu não quero que você dependa de mim. O meu objetivo é que você aprenda a parada e você vá seguir sua vida, vá seguir seu rumo, siga seu caminho, aprenda. Se você tiver alguma emergência depois, você fala comigo. É porque tem terapeuta, tem psicólogo que quer ter paciente de estimação, né? Não tem isso? Você já ouviu? Você já prestou atenção nisso? Que o povo quer ter cliente de estimação, né? Paciente de estimação. Não. Eu tenho uns que eles não me largam. Pois é, mas aí o problema é você é a terapeuta de estimação, é diferente. Gente, eu falo, gente, vocês estão entendendo que, assim, a terapia aqui é por sua conta. Agora que eu já te dei alta, mas você quer ficar aqui? Tem uma que é muito legal, assim, ela tá comigo há bastante tempo. E ela, volta e meia eu falo, então, vamos caminhar para o processo de alta, que eu adoro dar alta. Eu acho fabuloso dar alta para o paciente. Bom demais. Eu falo que o paciente que fica, ele não traz outro, mas o paciente que você dá alta, ele traz 5. Sim, então, verdade, se liberta dele, dá alta, porque ele vai te trazer mais 5. É verdade, é verdade. E aí eu tô louca para dar alta para essa paciente, e ela fala assim, não, é meu momento. Mas tem esse momento com outro terapeuta, tem esse momento com outro vai. Não, eu não vou, você não tá entendendo, eu não vou sair daqui. Aí eu sempre digo para ela, você já entendeu que o que você veio buscar, a gente já alcançou. Sim. E que agora a gente tá no bate-papo. Você quer me pagar pra isso? É sério? Sim. Quero. É isso. Então tá combinado? É isso? Então tá bom. É isso mesmo. Não, isso aí é excelente, porque a pessoa tá consciente, né? E terão dias, né, que serão realmente de bate-papo, mas outros dias ela vai trazer questões. Então a gente ser terapeuta de estimação tá tudo certo, né? Não pode ter paciente de estimação. Não pode ter paciente ou cliente de estimação, né? Eu sou muito desapegado com as pessoas, né? Eu sempre digo, cara, eu tô aqui com você, né? Eu sempre vou estar aqui porque você precisar, né? Tô aqui, mas eu não seguro as pessoas. Quando as pessoas dizem, Rodrigo, eu quero dar um tempo, eu digo, cara, ok. A única coisa que eu tenho responsabilidade é dizer, você não tá bem. Se você quiser mudar de profissional, eu recomendo. Eu só não recomendo você ficar sem, né? Eu só não recomendo você ficar sem. Agora você só presta atenção nisso. Você não pode ficar sozinho. O alarme tá dizendo que o Rodrigo tem que ir embora. Exatamente. É o alarme. Ele botou o alarme pra dizer, porque senão o papo aqui não termina nunca. Então, assim, a liberdade, eu prezo muito pela liberdade. Porque eu vejo que a liberdade é um curativo na nossa vida. Porque, na verdade, a primeira supressão que aconteceu na nossa história foi a liberdade, né? Então, a primeira coisa que a gente... Na verdade, é a última coisa que a gente adquire no processo terapêutico é a verdade sobre a liberdade. Mas eu vejo que é a primeira coisa que me conduz e que conduz os meus processos, que é a liberdade, né? Eu sou absolutamente livre com a pessoa que chega e eu peço, seja livre aqui dentro. Porque eu estarei com a verdade e eu quero que você também esteja. E, cara, acontecem milagres por conta disso, por causa da liberdade. Fantástico. E quando você tem um lugar na vida, todos os lugares te dizem o que você tem que ser, fazer ou pensar, e você tem um lugar no mundo onde você entra exatamente para isso, para ser livre. Totalmente. Muda tudo. Totalmente. Porque tem muita gente que tá sem permissão.
Totalmente. Aliás, a grande maioria Grande maioria. da vida, a gente vive sem permissão para absolutamente tudo. Grande maioria. Sem permissão para ganhar dinheiro, sem permissão para prosperar, Sim. sem permissão para ser feliz no relacionamento, sem permissão para ser um bom pai, que tem que ser aquele pai coercitivo ou não pode coercer de forma nenhuma. Sim. Enfim, sem permissão. Exato. E aí o espaço terapêutico traz para esse lugar. Então, e aqui? O que você vai ser aqui? Exato. Ah, não sei, me diz. Não, você que vai me dizer o que você quer ser aqui. Exatamente. Tá tudo bem. E eu vou com você naquilo que você me disser que você quer ir. Exatamente. E tem uma coisa que eu falo muito para os pacientes que é assim, eles falam assim, mas agora não tem problema. A gente não mergulha quando o mar está agitado. Sim. A gente só consegue mergulhar quando o mar está calmo. Sim. Então agora que não tem problema, vamos ver onde a terapia vai? Sim, aí a gente pode descer. Aí a gente vai realmente mergulhar nesse ser e olhar para o ser, porque você está olhando para as coisas, para as pessoas, para as confusão. Sim. As confusão resolveu, acalmou e agora vamos dentro de Pode você. descer. É verdade, é verdade. E aí eles me olham assim, é mesmo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Verdade. Porque eles acham que quando não tem nenhuma tragédia acontecendo, não precisa mais da terapia. Exato. E essa questão, né? Como se a terapia fosse apenas um band-aid, né? Você só vai procurar a terapia quando você tem um problema. Eu falo muito, cara, não. A terapia não é para isso, não é só para isso, né? A terapia, ela serve para lhe dar qualidade de vida. Mesmo quando você tá super bem, se você quiser crescer, procura terapia, cara. Porque se você quiser crescer, a terapia vai te ajudar, né? Você quer melhorar seu casamento, mesmo que seu casamento esteja muito bom, às vezes você vai pra terapia pra dizer, então, meu casamento tá bom. Aí você descobre que seu casamento pode estar melhor, né? Que tem questões aí. Isso. Você pode ver que seu relacionamento com seu filho, com seus filhos, pode ser muito melhor, né? E qual é o centro, né? O que tá no centro de todas essas coisas? O sujeito, você. Sim, a pessoa. A pessoa, eu, né? Eu tô no centro da relação com a minha filha, eu tô no centro da relação com o meu trabalho, com os meus amigos, com os meus crushes. Sim. Seja lá o que for, o centro Sim. sou eu. Então não adianta eu resolver essas coisas, eu preciso resolver a mim. Totalmente. E quando eu entendi isso, Rodrigo, como terapeuta, Sim. que eu parei de fazer curso, tudo pra mim era sobre ter certificado. Queria ter Exato. certificado do planeta. Exato. E aí um dia eu falei assim, não é sobre isso. Não é. Eu preciso vivenciar esse processo. E se esse processo me transformar, essa transformação que ocorreu em mim, eu sou capaz de levar pro outro. Sim, e você quer saber um desafio mesmo? O que é terapia? É você ser a mesma pessoa aqui, é a mesma pessoa que você é dentro de casa. Eita lasqueira. A mesma pessoa que você é aqui é a mesma pessoa que você é dentro do consultório. A mesma pessoa que você é aqui é a mesma pessoa quando fica puta indignada com o vizinho que tá te perturbando. Então, esse é o desafio. É de você ser a mesma pessoa. O desafio do grande processo terapêutico é exatamente isso, a autenticidade. Porque é isso que cura. Você é e ponto final. Né? Essas curvas que a gente aprende a fazer na loucura da vida é o que perturba a gente. Quando você passar a entender que você é, você deixa de ter problema. Você passa a ter apenas coisas a serem resolvidas. O problema surge quando você não resolve suas coisas. Aí o problema acontece, porque você deixa lá acumulado debaixo do tapete, na hora você tropeça. Então a gente não tem problema, a gente tem coisas a resolver. E as coisas que você não resolve viram problema. Então a autenticidade é o que resolve, eu vou dizer que quase 100% das coisas. A autenticidade. Rodrigo, eu sei que você tá, né, Sim. com o tempo cronometrado. Como esse canal é pra... Ele é, né, pode tudo. Sim. Pode tudo. Mas eu gostaria que você falasse, se despedisse, ou falasse, ou se conectasse agora com os terapeutas que estão nos ouvindo. Sim. Esses que nós convidamos para essa confraria. Sim. Para esse convite, esse chamado da psicologia junto e uma psicologia de um outro lugar pra gente ir se despedindo. Não por mim, porque eu ficaria aqui mais horas. Sim. Mas em respeito ao teu horário e ao teu cliente. O que você teria para dizer para esses terapeutas que estão nos ouvindo agora? Aí você pode falar para essas pessoinhas ali que estão nos ouvindo, que são as pessoas do meu coração. Mas pra gente ir se despedindo e eu respeitar teu horário. Tá certo. Então, você que é psicólogo, que você tá com medo aí, acanhado dentro de casa, deixa eu te dizer, ninguém liga pra você. Só venha pra cá, só venha pro mundo, venha pras coisas.
Porque ninguém quer olhar para você. Ninguém quer julgar você. Na verdade, as pessoas precisam de você. As pessoas precisam do seu olhar diferenciado. As pessoas precisam da sua aceitação. As pessoas precisam da sua chancela. De você dizer, cara, tá tudo certo. E nós aqui, que somos esses terapeutas diferenciados, a gente precisa também de você desse lado. Então, tome coragem, venha pra cá. Você não vai estar sozinho, você não tá sozinho. Na verdade, você nunca esteve sozinho. Você só esteve isolado. Então, essa é a diferença. Então, vem pra cá, cola em nós, que é sucesso. E se as pessoas quiserem se conectar com você, Rodrigo, como é que elas, né, pelas redes sociais, como é que elas podem se conectar com você e conhecer o seu trabalho, os seus projetos, seus livros? Sim. Os livros eu ainda estou reformulando. Eu vou colocar devagarinho um por um lá de volta. O meu Instagram é Rodrigo _Pereira. Você vai encontrar lá no Instagram. Você vai encontrar uma parte do meu trabalho, que são os meus textos. Depois, devagar, eu estou fazendo alguns vídeos para as pessoas conhecerem um pouco mais o que é desenvolvimento pessoal. E devagar eu vou colocar os livros para as pessoas verem, conhecerem, comprarem, adquirirem. E só para dar um vislumbre rápido, o primeiro livro que eu escrevi foi Tudo por Mim, quando a consciência se tornou guia na minha vida. Então, esse é o meu primeiro livro, que eu escrevi em 2021, que eu vou depois deixar para vocês conhecerem um pouco e dar uma brechinha aí para vocês. Então, Rodrigo _Pereira é o Instagram, e de lá vocês conhecem outras redes. Ótimo. Bom, esse foi o episódio do Pod Psi, onde a gente não só falou sobre psicologia, sobre desenvolvimento pessoal, sobre medos, anseios, alegrias, profundidade ou coisas bobas, mas a gente fez um convite aqui, o Rodrigo, vocês viram que ele me intimou, né? Então, assim, a gente fez um convite pra gente se juntar, de fato, pra gente estar unido, pra gente estar próximo. E você que quer participar, ou que acha que é importante participar, e que assistiu esse vídeo até aqui, aproveita, já dá um like aí, gente. Tu ficou até aqui, né? Já devia ter dado like lá no começo, mas já ficou até aqui, dá esse like. Comenta, manda este vídeo para algum terapeuta que você conhece, que precisa sair da bolha, né? Não é nem da caixinha, da bolha mesmo. E comenta aqui, comenta aí embaixo que você quer ser essa confraria, que você quer estar junto, que você quer participar. E vem com a gente, e a gente se vê no próximo episódio do Pod Psi.